Muito bom dia, começa agora mais um Visita na Record. Hoje a gente recebe a advogada Viviane Saraiva. Ela vai falar sobre o direito de família, como o cliente deve proceder em caso de adoção, divórcio e sucessões, assuntos que ganham cada vez mais destaque na sociedade. E a gente também vai falar sobre confecções de malharia e uniformes para empresas. No estúdio vamos conversar com a empresária Rosângela Lemos, que é diretora da Zunga Tecidos. Fica com a gente, o Visita na Record está no ar. E eu recebo agora a visita da advogada Viviane Saraiva, proprietária do escritório Viviane Saraiva Advogados Associados. Ela é mestre e doutoranda em Direitos Humanos. Entre outros destaques do currículo, também é especialista em Direito de Famílias e Sucessões e diretora do Instituto Brasileiro de Direito da Família. Então, doutora Viviane, muito bom dia e bem-vinda ao Visita na Record. Muito obrigada, Priscila. É um prazer enorme estar aqui com vocês. A Record é uma casa que sempre nos acolhe muito bem e você irá conduzir essa conversa, esse bate-papo, essa visita íntima aqui na Record, com certeza com maestria. Estou à disposição. Então, a gente sabe que direito de famílias e sucessões, né, são temas que requer seriedade total, né? Como advogada, você deve ter vários casos aí polêmicos, outros não. Mas antes de qualquer coisa, acho que o público quer saber quem é a doutora Viviane, né? Se você volta nas suas memórias, você já se via, quando criança, adolescente, uma advogada de sucesso? Olha, Priscila, eu nunca pensei em fazer outra coisa na minha vida. Na infância, eu era muito resolutiva até, com os conflitos de amigas, de amigos, aquela que para resolver, a que apazigua as questões, fala, calma, não vamos brigar por isso, vamos fazer as pazes. Então, eu sempre tomei a frente. Até a minha mãe falava que eu não era a Maria vai com as outras, sabe? Maria vai com as outras, ela falava, não, a Viviane é a Maria que leva as outras. Então, eu sempre acabei conduzindo todas as questões. E quando foi na época do vestibular, meu irmão fez medicina, eu peguei e falei, não, medicina eu gosto, mas não tenho tanto apreço. Eu queria realmente uma questão das ciências humanas, até porque eu tenho essa sensibilidade muito grande. Fiquei na dúvida até do direito da psicologia. E no direito, escolhi uma área que trabalha muito com a psicologia, que é o ramo do direito de família. Então, assim, eu não tive o outro objetivo na vida não ser advogada. E o único concurso público que eu fiz foi o da OAB. Então, nem me formei em direito pensando, eu vou fazer concurso público, vou ser promotora, vou ser juíza. Não, eu queria ser advogada, realmente. Quando a gente trata de direito de família, né, a gente sabe que são questões muito delicadas. E por todo esse seu trabalho, eu estou sabendo também que você foi reconhecida na premiação Personalidade Jurídica 2025. O que isso significa na sua trajetória? Significa que nós estamos no caminho certo, né? Eu acho que quando o nosso nome é reconhecido no nosso estado, nacionalmente, significa que nós estamos fazendo realmente um trabalho de excelência. Eu sempre digo para as meninas que trabalham comigo no escritório, as demais advogadas, competentíssimas também, que é muito difícil a gente subir. Mas é mais difícil ainda se manter no topo. Então, o escritório Viviane Saraiva já está aí há mais de 15 anos atuando. É o seu tempo de carreira, 15 anos, ou é maior? É maior. Mas reconhecida nacionalmente e no nosso estado também como linha de frente, como realmente excelência de trabalho da prestação de serviço no direito de família e sucessões, direito civil privado como um todo. É mais ou menos esse tempo que o escritório está assim na ponta. Então, a gente está falando aqui, né, que o direito de família tem casos polêmicos, histórias sensíveis, mas para que o telespectador entenda melhor nesse nosso bate-papo da sua visita, o que é exatamente que você trata no direito de família e sucessões? O direito de família é muito amplo. O direito de família ele envolve o casamento, vou começar, na verdade o direito civil, o direito de família envolve desde o nascimento, né? Então, o ser constituído em vida. Então, nós trabalhamos com o nascimento da pessoa, nós trabalhamos com a evolução
função da idade toda. Então, se eu vou precisar de uma interdição, mesmo casais unidos ainda com os filhos, se tiver o filho com alguma deficiência, então uma interdição total, uma interdição parcial, toda a questão da vida privada. Depois vem o casamento, que o direito de família faz, o direito civil, a gente fala assim, quem trabalha com direito de família trabalha com divórcio. Mas não, eu trabalho para unir também. Eu não nasci só para separar e divorciar. Bom, né? Que alívio. Então, os pactos antinupciais, os contratos de união estável, e se essa relação não restar frutífera para a longevidade da vida, também temos a questão do divórcio, a dissolução da união estável, a partilha de bens, a guarda, a convivência, a adoção. Então, assim, tudo que acompanha a nossa vida. E a gente chega nessa vida privada onde na morte. Quando a gente chega na morte, a gente entra no direito sucessório. E esse direito sucessório é a partilha de bens pós-morte, que hoje em dia nós trabalhamos muito com planejamento sucessório, que é fazer essa partilha, essa divisão para os filhos ou para quem é por exemplo. O inventário, só que o inventário, ele vem pós a morte. O planejamento sucessório, eu posso planejar tudo em vida. Quando a gente pensa no casamento, né, quais são os cuidados jurídicos importantes antes dessa união aí? Aqui no Brasil, nós não temos a cultura do pacto antinupcial, que é uma cultura europeia, norte-americana. Então, a primeira coisa que eu falo, faça um contrato. Casamento, gente, é um contrato. Então, se você fizer o seu contrato antes de casar, você evita milhões de problemas durante o casamento e, se você quiser, pós-casamento. Aí as pessoas falam, mas por que eu vou fazer um contrato? É porque eu já penso em me divorciar, eu não quero casar dessa forma, eu caso por amor. Então, assim, mas o amor, ele precisa ser um amor também racional. E você evita conflitos durante o seu casamento. Esse contrato nós podemos tratar com direitos patrimoniais e extrapatrimoniais. Hoje, no Brasil, o regime de bens, se você não escolher, você vai para a comunhão parcial. O que é comunhão parcial? O que vocês tinham antes do casamento é de cada um. Do casamento para frente, eu digo casamento e união estável, tá, gente? Não tem muita diferença hoje no direito. O casamento e a união estável. Então, tudo que eu me referi aqui a casamento serve também para a união estável. Então, você começa a morar junto. Vamos lá para a união estável. Você começa a morar junto. Você não fez nenhum contrato, você não pactuou isso, você já está com regime parcial de bens. Aí depois você termina, como é que vai ser? Eu vou dizer que eu estou namorando porque eu não quero compartilhar bens. O outro vai dizer que eu tinha união estável porque eu quero metade do patrimônio desde que a gente começou. Tudo que era de antes vai ser dividido igual? Não, tudo que era de antes é individual, é de cada um. Mas desse relacionamento para frente, se eu não escolher o regime de bens ou se eu não pactuar, é comunhão parcial. E isso é mais perigoso ainda na união estável, porque a união estável é uma união que ela simplesmente existe, ela não tem um contrato pré-escrito. O casamento, você faz um contrato, você faz a cerimônia religiosa, se você quiser ou não, mas o casamento civil, ele é um contrato que você assina no cartório. Então, você tem um lapso do início. A união estável, você não tem o lapso inicial. A união estável, você começa a viver. Então, se uma pessoa quiser atingir o seu patrimônio depois de 2, 3 anos de união estável, ela vai dizer que essa união estável não é 2 anos, é um pouco mais para trás, porque foi quando você comprou aquele apartamento, foi quando você deu a maior entrada, foi quando você deu... Aí complica. Então, o que eu digo para as pessoas que querem casar, que querem viver união estável, contratem, façam um contrato, façam uma escritura pública, procurem um profissional, formalizem isso, porque se você formaliza, você evita problemas. Claro. Doutora, e no caso de uniões homoafetivas, né, casamentos entre pessoas do mesmo sexo? Casamentos entre pessoas do mesmo sexo têm os mesmos direitos do que o casamento de pessoas heteroafetivas, de sexos distintos. Então, não tem mais nenhum preconceito no nosso ordenamento jurídico. O que nós temos é esse casamento reconhecido não por uma lei, esse casamento reconhecido pelo Conselho Nacional de Justiça, por doutrinas, por jurisprudência. E na guarda dos filhos? A guarda dos filhos não modifica absolutamente nada em casais homoafetivos e heteroafetivos. Não modifica os direitos e deveres. Os direitos quando são duas da mães, criança, 2 pais. O direito da criança, ela é um direito constitucional. Então, o direito da criança está maior do que o direito do adulto, porque a criança é o vulnerável dessa situação. Entendeu? Como é o seu trabalho voltado para a violência doméstica, a defesa das mulheres? Também tem uma atuação importante aí, né? Tem sim. A Lei Maria da Penha foi uma lei inovadora e que deu muita proteção às mulheres. Então, teve uma grande divulgação dos casos e exposições
composição dos casos que sempre existiram. Muitas vezes me perguntam, Viviane, aumentou a violência doméstica? Porque tem muitos casos. Eu não acho que tenha aumentado, eu acho que elas sempre existiram e elas estão sendo divulgadas porque as vítimas estão denunciando por terem uma lei que as protege. E não só as vítimas, a sociedade ao redor, né? A sociedade como um todo, exato. Você falou perfeito, Priscila. A sociedade como um todo não está mais tolerando esse tipo de violência. Esse tipo de violência era uma violência muito íntima, no ambiente familiar. Por isso que era difícil a constituição de prova. Mas a partir do momento que a palavra da mulher tem uma força maior do que a palavra do homem, ela sendo vítima num ambiente intrínseco, onde muitas vezes não tem testemunha. A Lei Maria da Penha, ela é uma lei tão eficaz. É uma das questões mais rápidas no nosso direito. A vítima vai fazer, ou a suposta vítima vai fazer a denúncia na delegacia. Em 24 horas ela tem uma decisão determinando as medidas protetivas. Em 24 ou 36 horas, o requerido, o réu, é citado. Então, é muito rápido e basta a palavra dela inicialmente. Então, isso é usado de má fé também, principalmente quando envolvem guardas de crianças, porque nós tivemos uma alteração recente na lei, onde a mulher que sofre violência doméstica, ela tem a guarda dos filhos. Então, nós tivemos uma avalanche lamentável no direito de família, com mulheres efetivando falsas denúncias, porque elas acham que esse é o caminho mais fácil e rápido de conseguir a guarda dos filhos. Agora, a medida protetiva, a gente vê que hoje em dia é importante que exista, mas nem sempre consegue impedir homens agressores, né, de se aproximarem das vítimas e até matarem essas mulheres, infelizmente. Infelizmente. O que ainda nós pecamos é uma infraestrutura. A Lei Maria da Penha, ela abrange todo um sistema de proteção à mulher. Esse sistema de proteção já evoluiu muito. Esse sistema de proteção, inclusive no nosso estado do Pará, é eficaz, mas é um sistema ainda com algumas brechas que deixam esse agressor. E, Priscila, assim, a criatividade do ser humano para a maldade, ela é imensa. Chegou um caso no escritório onde foi uma violência doméstica séria, que a minha cliente tinha sofrido, e o agressor não tinha mais qualquer tipo de contato com ela, por telefone, por e-mail, por tudo. E ele começou a mandar Pix para ela, de 1 centavo, 2 centavos, e naquela descrição do Pix, ele fazia as ameaças. Então, ele usou o Pix, a rede Pix, para ameaçar a minha cliente. Nossa! Então, olha a criatividade. Olha a modalidade nova, isso para mim é novidade. Olha a criatividade da mente doentia de um agressor. Entendeu? Então, assim, tem vários meios que não pode. Claro que nós pedimos a quebra das medidas protetivas, a prisão desse agressor, a justiça efetivou todas as cautelas devidas. A mulher que está num nível muito alto de violência, ela anda inclusive com um celular de emergência, que é só um botão que ela aperta. Tem rota do policiamento, onde passa todos os dias na casa dessa vítima. Então, eu digo que tem graus de violência e nós solicitamos à justiça essas medidas, e essas medidas, elas são aplicadas, graças a Deus, aqui no nosso estado, né? Olha, doutora, eu senti aqui nessa visita, nessa nossa conversa, o quanto o assunto é amplo, precisaria de um programa inteiro para a gente tratar. Eu estou ainda com dúvidas em muitas coisas, tenho muitas outras curiosidades, mas infelizmente o nosso tempo está terminando, mas eu agradeço imensamente. Já aproveita e fala com o nosso público, né? Quem quiser conhecer a doutora Viviane Saraiva, quem quiser os seus serviços, onde lhe encontra? Vocês podem seguir o nosso Instagram, Viviane com 2 N's, Saraiva, ADV, Advogados. Lá no nosso Instagram tem todo o nosso endereço do escritório, tem o nosso telefone, tem o nosso contato. Então, vocês podem seguir e, se quiserem uma consulta de acordo com o seu caso concreto, nós atendemos de forma personalíssima e com muita humanidade, cada cliente sendo um cliente único. Doutora, adorei a sua visita. Acho que vai ser a minha vez de visitar o seu escritório. Vamos, será muitíssimo bem-vinda. Eu digo que é a nossa casa jurídica, a nossa família jurídica, que às vezes passamos mais tempo no escritório que nas nossas próprias casas. Então, venha conhecer a família VS, você será muitíssimo bem-vinda. Obrigada. E olha, a gente conversou com a advogada Viviane Saraiva, que falou sobre direito civil e a sua trajetória profissional. Eu recebo agora a visita de Rosângela Lemos, que é diretora da Zunga Tecidos, especialista no ramo de confecções de malharia, uniformes, tecidos, aviamentos, uma empresa que tem 35 anos de experiência no mercado e vem trazendo novidades com muito estilo para ambientes de trabalho. Bom dia, Rosângela, seja muito bem-vinda ao Visita na Record.
Bom dia, Priscila. Bom dia ao nosso público. Que maravilha tê-la aqui nessa manhã de domingo. E a gente sabe que toda empresa que tem tanto tempo no mercado como a sua, né, 35 anos, tem história para contar. Então, Verdade. Como é se manter no mercado por tanto tempo, hein, Rosângela? Primeiro, tem que ter muita determinação, né? Porque quando você começa naquele ramo e você vai tudo certinho, bonitinho, de repente tem uma elevação ou declive que a gente tem que ultrapassar. Acompanha a economia do país, né? Exatamente. Poder aquisitivo dos clientes. Tem que haver Tem que ser persistente. Persistente para poder continuar, porque senão não fica. E como é que começou a história da Zunga? Antes era um outro nome. Era. A Zunga começou com o nome de Detalhes, né? Que ficou bastante tempo ainda como Detalhes, que nós trabalhávamos com confecção sob medida, né? O cliente trazia o seu modelo, a gente tirava as medidas e fazia aquela confecção sob medida. Trabalhávamos também com colações, geralmente a gente pegava uma turma inteira de colação de alguma escola, né? Faculdade, então a gente fazia toda aquela confecção daqueles vestidos de festa. Eram roupas sociais. Roupas então. sociais. Masculinas também? Masculinas e femininas. Pegávamos, às vezes, uma família inteira para fazer para um casamento, né? Então, nesse período, a gente trabalhava muito. E você acha que hoje em dia as pessoas ainda têm esse costume, essa prática? Porque isso era muito forte, talvez no tempo da minha avó, né? Eu lembro que criança também, lá quando eu morava no interior, onde eu nasci, em Marabá, a gente tinha essa prática. Era muito bom quando lançava aquela revista de moda. A gente via os modelos e queria logo correr para comprar o tecido e ir para a costureira. Era, exatamente. Então, tinha aquelas revistas de moda, né? A revista Capricho, me lembro muito bem, que já não tem mais. E a gente pesquisava, tinha montes daquela revista que era para o cliente procurar, ver qual era o modelo que ele queria. Nesse tempo, a gente usava muito ainda a confecção, a roupa, vamos dizer assim, confeccionada em ateliê, né? Que a gente chamava também de... Artesanalmente. Artesanalmente, né? Eu adoro até hoje. Exato, tá? É muito bom. Mas, né, era mais, naquela época, as pessoas tinham mais incentivo, porque não existia onde comprar pronta. Não tinha shopping? Não tinha um shopping, entendeu? Então, as pessoas mandavam confeccionar as próprias roupas, né? Era muito interessante. A cada evento lhe telefonavam? Com certeza. Como eu estou lhe dizendo, no casamento, geralmente a gente fazia as daminhas, fazia alguns participantes, né? Alguns convidados para aquele casamento. A gente sempre usava dessa forma. Então, de uma forma ou de outra, quando chegou o shopping, isso impactou nos negócios? Completamente, né? Nós tivemos que, como diz o ditado, sair do ramo, deste lado de confecção sob medida, né? E passar para uniformes. Foi daí que nós passamos para uniformes, porque as pessoas já passaram a comprar suas roupas nas lojas do shopping, né? Estava pronto, escolhi, era muito mais fácil. E nessa época que vocês começaram, então, a confeccionar os uniformes, mudaram, né, da alta costura, da roupa social para os uniformes, o nome permaneceu Detalhes ou foi aí que mudou? Não, ainda permanecemos Detalhes por um tempo, mas depois, infelizmente, uma pessoa copiou e registrou o Detalhes. Como o nosso não era registrado na época, a gente não se preocupava muito com isso, né? Então, nós tivemos que encerrar o Detalhes e mudar completamente. Que foi aí que entrou a Zunga Uniformes. Pois é, para a gente, né, que está vendo e ouvindo esses nomes, Detalhes e Zunga são nomes completamente diferentes, mas eu já estou sabendo que tem algo em comum entre os dois. Conta pra gente, dona Rosângela. O Detalhes é uma das músicas mais famosas do Roberto Carlos, né? Detalhes tão pequenos de nós dois. São coisas tão difíceis. Então, isso aí já era assim, até as pessoas decoravam a Detalhes por causa disso. Chegavam lá, Detalhes tão pequenos de nós dois, será ótimo, né? Porque já ficava gravado. E daí nós tivemos que mudar. Quando a gente mudou, meu esposo, que é fã do Roberto Carlos, né? Disse, agora a gente vai colocar o nome, o apelido do Roberto Carlos quando ele era criança. É Zunga? Eu não sabia. Vim saber quando ele me falou que conhecia toda a vida do Roberto Carlos. Conhecia não, conhece, né? Ele é fã de carteirinha. E aí nós mudamos. Mas Zunga é o apelido do Roberto Carlos. Depois eu fui pesquisar e vi que realmente era verdade. E no início, quando ele chegou com essa proposta de nome, o que a senhora achou? Eu achei isso, mas é um nome diferente, um nome que, eu não sei, ele disse, mas chama atenção.
porque é um nome pequeno, ele foi sempre muito voltado para este lado, né? É um nome pequeno, é um nome que é fácil de decorar. E, além do mais, era o apelido do Roberto Carlos quando criança. Que bacana, eu não tinha ideia que tinha esse apelido. Então... Na época que o Roberto Carlos sofreu o acidente, ele era chamado de Zunga. Ele era criança, né? Inclusive, eu já pesquisei isso, ele era criança e ele era chamado de Zunga na época. E as pessoas têm curiosidade em saber por que se chama Zunga? Todos. Tanto... O que foi que eu fiz? Para facilitar a situação, porque, além do mais, a gente é apelidado de Seu Zunga, Dona Zunga. Ah, eles chamam de Dona Zunga. Então, Dona Zunga, me conte. Então, na época, o que foi que eu fiz? Mandei o desenhista colocar uma abelha no Zunga Uniformes. Né? No Zunga Tecidos não, no Zunga Uniformes. Que a abelhinha eu imaginei, ela faz assim, ela faz né? E aí vamos ver, pode ser que as pessoas associem o zoom do Zunga, né, com a abelha e deixem mais de perguntar. E realmente deu certo. Virou um mascote ali da marca de vocês. Virou um mascote, a nossa abelhinha. Que bacana. Então, vocês abriram, né, já mudando o negócio para a área de malharia, uniformes. E agora tem uma novidade, né? Vocês se fidelizaram no mercado, confeccionando uniformes, e agora a empresa cresceu. Cresceu, graças a Deus, né? Então, a Zunga Tecidos, que hoje nós já está com 9 meses no mercado, Zunga Tecidos e Aviamentos, era um sonho desde o início, né? Então, até 9 meses atrás era Zunga Uniformes. Somente Zunga Uniformes. Né? Então, na ordem cronológica, começaram com detalhes, fazendo alta costura, né, roupas sociais. Exato. Mudaram ali só o estilo, mas no mesmo ramo, foram para os uniformes. Exatamente. E agora tecidos e aviamentos. Agora Zunga Tecidos e Aviamentos. Sem a abelhinha. Sem a abelhinha. Por que sem a abelhinha? Para ficar só no uniforme? Porque a Zunga Tecidos e Aviamentos, ela já ficou bem mais popular, no sentido de que as pessoas vão buscar tecidos, vão comprar tecidos, né? E aquele nome grande lá na fachada da loja, então já não ficou mais... Então eu deixei já a abelhinha só com o uniformes mesmo, até por um diferencial. Dona Rosângela, eu que gosto daquela roupa até hoje, feita pela costureira desde criança, eu tenho essa prática, eu sei o que é aviamentos, mas de repente muita gente aqui não sabe do que se trata. Então explica para o nosso público. Aviamentos é todo o material que você usa para confeccionar a roupa. É a linha, é o botão, é o zíper, é o enfeite que você vai usar, a renda, gripe, qualquer material que você use para confeccionar a roupa é o aviamento. É aquilo que você precisa para montar a sua roupa, a sua peça. Diga-se de passagem que a sua loja, o seu negócio é a loja mais frequentada pela nossa figurinista aqui, que também é costureira de mão cheia. E além de preparar os nossos figurinos, ela também vai nas lojas de aviamentos, de tecidos. E os tecidos, como é que vocês fazem a seleção? Essa sua roupa aí, o tecido Isso aqui é um lese indiano. Que lindo, né? É uma lese rebordada. O nome do tecido é lese? Lese. Lindo, né, gente? Ela é uma lese rebordada, né? Nós temos ela na loja também em outros tons, em outras... Além de termos crepes, alfaiataria, toda essa parte de tecido mais nobre também, como o tecido mais popular, nós temos na loja. Inclusive a parte também de uniformes, porque como nós trabalhamos também muito com uniforme, então a gente precisa daquele tecido mais básico, que é o brim, é o two-way, é o oxifor, né? E as malhas em geral, toda a parte de camisaria. Né? Então vocês fazem as camisas, né, de uniformes, camisetas. Fazemos. Mas agora com a Zunga Tecidos e Aviamentos, é a venda no varejo? A venda no varejo e a venda no atacado. Nós trabalhamos das duas formas. Porque tem confeccionistas aqui em Belém, outras fábricas, que precisam de um tecido por atacado, então eles compram de peças, 2 peças de tecidos. E nós temos para oferecer. E lá vocês têm um atendimento personalizado, se alguém precisar, né, de alguma orientação, quero fazer uma roupa assim, vocês orientam qual o melhor tipo de tecido? Com certeza. Hoje ficou bem mais prático para a gente, porque o cliente do uniforme, ele vai até a loja, ele leva o modelo dele, porque geralmente o uniforme ele já tem um modelo próprio, né? Dentro do padrão
da sua empresa. Então, ele chega e ele mostra para a gente o que é que ele quer e a gente já leva-o a conhecer os tecidos que ficam mais próximos daquilo que ele está querendo. E ele já escolhe o tecido lá mesmo, ele já sai da loja com o tecido escolhido para o uniforme. E quais são os planos para o futuro da Zunga? Crescer, né? Porque o que a gente pretende é crescer, é deixar o nome marcado, deixar esse nome Zunga, como já está há 35 anos no mercado. Esperamos um dia que o Roberto Carlos veja. Gente, o Visita na Record está aqui para isso. Roberto Carlos, alô, né? Detalhes com Pequenos de Nós Dois. Olha aqui a Zunga no Visita na Record, que legal. Exatamente. Veja seu apelido de infância, né? Prestigiado Claro. pela Zunga Uniformes, Zunga Tecidos, e que também nos prestigie, né? Quem sabe? Quem sabe, né? Não chega até ele. Hoje vocês estão localizados onde? Na Cidade Nova 1, na Travessa WE3, esquina com a Providência, fica a fábrica. E agora a loja que fica próximo da Praça da Bíblia, bem próximo da rotatória. Hoje vocês têm uma equipe de quantos colaboradores? Olha, se a gente for somar os dois, vai dar uma média de uns 20 colaboradores. Porque hoje, Priscila, a gente já não precisa de tanta gente, principalmente no maquinário, na parte de produção. Já está tudo automatizado. É muito automatizado, muito. Então, basta a gente se atualizando com máquinas novas, com máquinas, né, já atualizadas, para que a gente tenha uma produção bem mais rápida. Mas você e o seu marido tomaram a frente tanto do uniforme quanto agora da Zunga Tecidos, ou vocês dividem as tarefas? Não, aí? não, tem que ser os dois juntos em tudo. Tem que ser os dois juntos em tudo. Agora tem uma história interessante. Você já falou, né, que o nome da empresa, os dois nomes, o primeiro que a empresa teve e o atual, né, que há 35 anos está no mercado, foi graças à paixão do seu marido, né, que é fã do Roberto Carlos. Mas e a costura em si? De onde vem esse amor pela costura, hein? Eu acho que tem alguma coisa aí de família. Com certeza. A minha mãe é que fabricava os meus vestidos. E diga-se de passagem, eu sempre fui muito vaidosa, sempre gostei daqueles vestidos de época, né, bem rodados, né? Hoje chamam baladas, no nosso tempo eram festas. E gostava de estar bem apresentada na festa, com aquele vestido. E minha mãe é que queria chegar abalando. Exatamente. Mas ela fazia a parte de máquina, que é a costura em si, e os acabamentos ficavam por minha conta. Olha, as bainhas na mão. Desde que idade? Eu acho que uns 14 anos. Então você já costurava a mão 15, 16, ali. nessa faixa. Então eu costurava à mão as bainhas, os botões, tudo que era tratava de acabamento, porque hoje nós já temos máquinas de acabamento. Mas naquela época não tinha, era tudo na mão. Fazia a casa, era na mão, pregar o botão era na mão. Então ela fazia e me entregava. E ela fazia só para você ou para os outros filhos? Não, para toda a família. Ela fazia para todos os filhos, que nós Quantos? éramos 6. Maravilha, Rosângela. Que bate-papo bacana, viu? Tantas curiosidades por trás de uma empresa, de um negócio. Muito obrigada pela sua visita e já deixe os seus contatos para o nosso telespectador que quiser achar a Zunga. O atendimento @zungauniformes.com.br, né, é o nosso e-mail. E temos o 981 27 57 80, né, que é o nosso telefone de contato do escritório. E as redes sociais, @zungauniformes e @zungatecidos. Maravilha. Recebemos Rosângela Lemos, que é diretora da Zunga Tecidos e Aviamentos e também Zunga Uniformes. A edição de hoje fica por aqui. Eu te desejo uma ótima semana e no próximo domingo a gente se encontra por aqui em mais um Visita na Record. Até lá!